Olá, mais uma vez aqui estamos, Antônio Arruda, do Departamento de Divulgação do Centro Espírita Nova Luz da cidade de Belo Horizonte, e nós estamos dando prosseguimento ao estudo de um livro O Principiante Espírita. E estamos no capítulo que fala sobre as qualidades dos médiuns. Fala aqui sobre a importância que o médico tenha uma postura diante da vida, uma postura de equilíbrio em todos os sentidos, mas sobretudo na questão moral, para que ele possa fazer um bom trabalho, né? Atrair bons espíritos, atrair boas inspirações, mantendo um padrão vibratório elevado. E nós estamos aqui no item 82 desse capítulo da qualidade dos médiuns, que diz o seguinte: não se acham os médiuns de maior merecimento a salvo das mistificações dos espíritos embusteiros. Isso é uma questão importante. Partindo sobre o princípio que nós somos espíritos ainda imperfeitos, nosso estágio evolutivo é um estágio de imperfeição, porque o nosso planeta, o planeta de provas e expiações, é um planeta imperfeito. E a nossa qualidade de evolução, nosso teor, né, o nosso padrão de evolução é compatível com o padrão de evolução do próprio planeta. Então, diz aqui que a gente não pode considerar que se tivermos ali a figura de um médium de maior merecimento, mais equilibrado, que ele não seja capaz também, né, de receber influências negativas. Ou seja, não está salvo das mistificações de espíritos embusteiros, de espíritos enganadores, né? Primeiro porque entre nós ainda não há criaturas suficientemente perfeitas e que não apresente um lado fraco, o qual dá acesso aos maus espíritos. Segundo porque às vezes os bons espíritos permitem que os maus se manifestem a fim de que exercitemos a nossa razão e aprendamos a distinguir a verdade do erro e fiquemos de prevenção, não aceitando cegamente e sem maior exame tudo quanto nos vem dos espíritos. Isso é muito importante. Nós não podemos aceitar cegamente tudo aquilo que vem dos espíritos. Não se pode considerar que uma vez que uma comunicação, uma informação veio de um espírito, que ela tenha automaticamente crédito por isso. Não, veio de espírito é bom. Não, não é. Porque o que são os espíritos? São as pessoas que deixaram aqui o corpo, mas continuam com todas as suas características. Somos nós sem o corpo físico. Uma vez que nós não ainda atingimos a evolução a ponto de não errarmos, todos nós erramos, todos nós temos pontos fracos, os espíritos também assim o são. Na sua grande maioria, né, que se encontra aqui no orbe, ainda estão nessas condições. E quando se manifesta, é claro, eles vão trazer para nós todas as suas convicções, todas as suas qualidades, mas também os seus defeitos, as suas imperfeições. Então não se pode aceitar cegamente, sem maior exame, tudo quanto nos vem dos espíritos. Entretanto, jamais um bom espírito nos virá enganar. O erro, seja qual for o nome com que se é coberto, vem sempre de uma fonte má. Podem ainda essas mistificações ser uma prova para a paciência e para a perseverança de um espírita, quer seja médium, que não seja. Os que desanimam com as decepções dão aos bons espíritos uma prova de que não são instrumento de confiança. Então note bem, se um determinado médium já atingiu uma determinada evolução, um crescimento, uma determinada disciplina na condução, na prática da mediunidade, não significa que ele esteja livre de mistificação. Então, por conta das imperfeições que ele tem, todos nós temos nossos calcanhares de Aquiles, as nossas imperfeições. E são essas imperfeições que são utilizadas como gatilho pelos espíritos imperfeitos, espíritos zombeteiros, muitas das vezes, embusteiros, né? Que são os espíritos embusteiros, são aqueles espíritos que se manifestam com identidade de celebridades, se passando
se passando por alguém de personalidade elevada com o sentido de enganar, causar embuste, engano, engodo. Então, os espíritos podem fazer isso com qualquer um, inclusive com aqueles que são esclarecidos, disciplinados e bem intencionados na doutrina. Mas aí nós precisamos conhecer a doutrina. Conhecer a doutrina porque, conhecendo os princípios doutrinários, nós vamos perceber onde está o engodo, onde está o engano e onde estão as comunicações sérias, pela qualidade das comunicações que vêm. Mas, como foi muito bem explicado aqui, não existe possibilidade de um espírito elevado, de categoria elevada, esclarecido, evoluído, se passar por um espírito embusteiro para poder causar uma mistificação e nos enganar. Não existe essa possibilidade. Os espíritos mais esclarecidos, aqueles espíritos mais sérios, mais evoluídos, eles têm muito trabalho sério a fazer. Então não se prestam a esse tipo de coisa. Mas pode ser permitido pela espiritualidade que espíritos inferiores se manifestem para que a gente aprenda a discernir quando a gente está falando com um espírito sério ou não. E como é que a gente descobre? Através da qualidade da comunicação. Mas para isso nós precisamos ter base doutrinária. Precisamos conhecer a doutrina espírita na sua essência, para que a gente tenha discernimento de, no momento que estiver acontecendo a comunicação, a gente entender aquilo que realmente está de acordo com a pureza doutrinária, com os princípios que abraçamos, ou não. Se a gente vê que tem alguma coisa ali que está discrepante, alguma coisa ali que não está batendo, que não faz muito sentido, que não é muito racional, é preferível a gente descartar uma comunicação boa e na cisma de que ela não tenha vindo realmente de uma fonte confiável, do que aceitar cegamente as comunicações, considerando, né, que elas vêm dos espíritos e por isso são todas boas. Não é para admirar que os maus espíritos possam obsidiar criaturas de valor, pois na terra também se encontram homens de bem perseguidos pelos que não são. É digna de nota a diminuição do número de médiuns obsidiados após a publicação do Livro dos Médiuns. Compreende-se que, estando prevenidos, conservem-se vigilantes e notem os mais leves indícios que denunciam a presença de mistificadores. O Livro dos Médiuns, ele traz um tratado sobre a comunicabilidade dos espíritos encarnados com os encarnados, as leis que regem esse intercâmbio, os cuidados que precisam se ter, as técnicas que podem ser utilizadas. O Livro dos Médiuns, então, é o beabá, é a cartilha do médium. Não dá para a gente entender que alguém deseje ou tenha a intenção de trabalhar uma mediunidade segura e séria com Jesus se não se estudar o Livro dos Médiuns. Né? A maioria dos que ainda se mostram em tal estado ou não fizeram o recomendado estudo prévio ou não deram importância aos conselhos recebidos. Ou seja, a maioria dos médiuns que ainda são vulneráveis, né, encontram-se em situações de vulnerabilidade para esse tipo de comunicação frívola e irresponsável, são certamente pessoas que não se dedicaram ao estudo sério, ao estudo sistematizado da doutrina, para conhecer aí, né, as metodologias, os critérios, os princípios, os mecanismos para se evitar esse tipo de interferência, de influência negativa e mesmo perniciosa em alguns casos da mediunidade quando não bem direcionada. Aquilo que realmente constitui o médium é a faculdade mediúnica. Sob tal ponto de vista, pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. Uma coisa natural. Alguns médiums têm a sua sensibilidade mais desenvolvida, né? Tem a sua facilidade desse intercâmbio mais aprimorada. Outros não, e isso depende muito do ser humano, cada um, né? Médium seguro, que pode, na verdade, ser considerado bom médium,
é aquele que aplica sua faculdade visando tornar-se apto a servir de intérprete aos bons espíritos. O poder que tem o médium de atrair bons espíritos e repelir os maus está na razão direta da sua superioridade moral e da posse de maior número de qualidades que constituem um homem de bem. É por elas que atraímos a simpatia dos bons espíritos e adquirimos ascendentes sobre os maus, ou seja, fazendo crescer as nossas virtudes, crescendo moralmente, vigiando a nossa postura diante da vida, diante dos acontecimentos do cotidiano. Por mais simples e triviais que sejam as situações, o vigiai e orai precisam estar sempre presentes na nossa mente, para que a gente possa, desta forma, manter o nosso padrão vibratório elevado. E mantendo o padrão vibratório elevado, nós vamos manter as portas abertas para a manifestação de espíritos mais evoluídos e equilibrados, que é o que nós precisamos. Por hoje ficamos por aqui. Continue nos acompanhando, curta, compartilhe com os amigos, nos ajude na divulgação da doutrina. E até o nosso próximo encontro.